Os últimos dias foram de grandes alegrias para os investidores de Bitcoin, tendo em vista uma nova marca histórica atingida acima de 72 mil dólares. E sempre que o Bitcoin se valoriza pra caramba, como está acontecendo agora, apenas nesse ano ele subiu 60%, em 12 meses sobe 225%, vem à tona um velho medo, que é o de perder o acesso aos seus Bitcoins. Vamos lembrar que no final de 2022, a segunda maior corretora do mundo até então, a FTX, quebrou. E muita gente ficou vendo aviso porque tinha os Bitcoins guardados lá dentro. Diante disso, como guardar os Bitcoins de maneira segura? E esse é um ponto interessante sobre Bitcoin, porque se você pensa em um ativo que está aumentando tanto assim de valor, por exemplo, se o ouro tivesse toda essa escalada, e o ouro em si está subindo também, bateu um novo topo histórico, mas quanto mais sobe o ouro, maior o atrativo que as mineradoras de ouro têm, por exemplo, para começar a trabalhar mais e aumentar a oferta de ouro no mercado. E quando você aumenta a oferta de ouro no mercado, com uma mesma demanda, o preço do ouro tenderia a cair. Já com Bitcoin isso não acontece. Ele está subindo pra caramba de preço, não tem como aumentar a sua oferta e ainda teremos uma redução da oferta agora em abril, com a queda pela metade na recompensa dos mineradores, passando de 900 Bitcoins por dia de produção para 450. Com a mesma demanda mantida, isso é preço subindo, é oferta e demanda. E dessa maneira, quanto mais o Bitcoin fica valioso, mais receio você tem que ter de deixar o Bitcoin numa corretora. Poxa, Bruno, por quê? Porque temos vários casos históricos de quebras de corretoras, onde o pessoal que tinha o seu saldo lá não é ressarcido. Não existe um FGC para corretoras de Bitcoin, por exemplo. Lembrando também que algumas corretoras demonstraram no final ser golpes, né? A FTX, por exemplo, era quase que um golpe no final, porque estavam usando o dinheiro dos usuários para investir em outras coisas, operações duvidosas lá dentro. Você teve o caso daquela corretora Quadriga CX lá no Canadá, cujo CEO foi para a Índia e morreu lá, entre aspas, porque não acharam o corpo dele e o saldo acabou desaparecendo. Então esse cara deve ter feito uma plástica e tá por aí pelo mundo bilionário, né? Porque ele fugiu com o saldo de Bitcoin de um monte de gente. E aí quando foram correr atrás, viram que desde o começo a corretora tinha sido montada para ser um golpe. E mesmo quando não é um golpe, entenda que uma corretora sempre corre mais risco do que o investidor individual com os Bitcoins. Porque vamos pensar num hacker, uma mão de obra ultra especializada, ultra inteligente e que quer alocar o seu tempo da melhor maneira possível em busca de uma grande recompensa. O que é mais lucrativo que um hacker? Hackear o indivíduo teria aí alguns poucos Bitcoins, se muito, né, já que o Bitcoin agora tá valendo bastante, ou uma corretora que vai ter milhares de Bitcoins na sua reserva. Logicamente, ele vai focar muito mais na corretora. Ah, mas a corretora também tem mais mecanismos de segurança. Pode até ser, mas a recompensa também é muito mais valiosa. Por conta disso, no passado, nós tivemos várias corretoras sendo hackeadas, como você pode ver nessas reportagens que estão aparecendo aqui na tela. Justamente por isso que 10 entre 10 pessoas que realmente conhecem o mercado de criptomoedas lembram sempre daquela frase "Not your keys, not your coins", que significa, se não são suas chaves, no caso as chaves privadas, essas moedas não são suas. E é o que acontece justamente quando você deixa saldo numa corretora, que pode ser um negócio sério ou não, vai saber. Provavelmente as mais antigas são sérias, porque já estão há mais tempo, só que sempre podem ser vítimas de um hack. E como saber se as chaves não são suas? Você está na corretora, a chave não é sua. Simplesmente é assim. Você tem um saldo lá dentro que você vê administrativamente, mas você não consegue recuperar esse saldo em outro canto. Já quando as chaves são suas, você pode fazer isso acontecer. Como nós veremos aqui nesse vídeo. Mas o que são essas chaves que eu estou falando? Entenda que, para uma carteira de Bitcoin, você tem duas chaves. A chave pública e a chave privada. A chave pública é uma chave que você compartilha com os outros para que você possa receber transações. O pessoal vai poder te enviar valores. Então entenda essa chave pública como se fosse o seu Pix. Você passa o seu Pix para os outros. Já a chave privada seria aquela senha de acesso para que você possa movimentar esses valores. Voltando à analogia do e-mail, você passa o e-mail para os outros, a chave pública, a chave privada é a senha para você entrar no seu e-mail. No Pix, seria a senha para você entrar na sua conta bancária e movimentar os valores. Então veja que a chave pública todos podem ter. A chave privada tem que ficar em segredo. Somente você pode ter acesso a ela. Até porque se você compartilha essa chave privada, as pessoas podem usar essa chave para recuperar sua carteira, colocando em posse delas e transferir o saldo para outros endereços, sendo que essas transferências são irreversíveis. Não tem com quem você reclamar. E esse é um ponto muito importante. O Bitcoin é um sistema descentralizado. Ele não tem um dono. Então, se você por acaso faz a sua autocustódia, você entende, ó, vou tirar da corretora porque ela está correndo um risco maior, vou colocar numa carteira, vou anotar minha chave privada, só que depois você perde essa chave. E também perde o acesso a essa carteira. Vai que ela estava num celular, por exemplo, que é o que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, e esse celular é roubado. No caso, se você perdeu a chave privada, não tem com quem reclamar. Ah, mas eu usei um app para isso. O app não tem o acesso à chave privada. Pelo menos não o app que eu vou mostrar aqui. Porque se tivesse, ele poderia roubar o seu saldo. Então, se a pessoa perde, ela realmente não tem mais acesso aos seus Bitcoins. E aí você entende por que o pessoal fala de Bitcoins perdidos, de estimativas que variam entre 5 e 6 milhões de Bitcoins que estão inacessíveis. O que é isso? É simplesmente Bitcoins que estavam em carteiras privadas que o pessoal perdeu a senha. E a gente pode pensar no blockchain do Bitcoin, que é onde ficam os Bitcoins, como uma grande planilha de Excel, onde cada célula da planilha, imagine que é como se fosse um cofre. E aí, para abrir esse cofre, o segredo é a sua chave privada. Se você perde essa chave,
chave, esse cofre está inacessível. Ah, mas não tem um jeito de alguém conseguir abrir esses cofres que agora estão inacessíveis? Se alguém conseguir fazer isso, o valor do Bitcoin vai a zero. Já que por que a pessoa abriria um cofre inacessível que tem, por exemplo, 0.000 alguma coisa Bitcoin que você perdeu, enquanto tem um cofre lá que tem mais de 1 milhão de Bitcoins, como por exemplo do Satoshi Nakamoto, quando ele minerava Bitcoin sozinho, né, o criador do Bitcoin. E aí perceba o seguinte, antes de mostrar esse tutorial, baixar um app, dar os passos para que você possa configurar uma carteira, entenda que há um ponto de responsabilidade aqui. Essa questão de not your keys, not your coins, deixe os Bitcoins com você, seja o seu próprio banco, é algo para poucos indivíduos. A maior parte das pessoas não está pronta para ser o seu próprio banco. Se você, por exemplo, tem que recuperar sua senha de e-mail a cada semana, recuperar sua senha do banco a cada mês, provavelmente você não é a melhor pessoa para fazer autocustódia. Talvez seja melhor se expor ao Bitcoin, se você está interessado somente em valorização, via ETFs, ou os nacionais, ou os vários internacionais que estão sendo negociados nos Estados Unidos. Agora, se você entende que tem responsabilidade para isso, aí esse tutorial ele continua sendo para você. Mas vale o lembrete de que o que eu vou mostrar aqui, que é um aplicativo, uma hot wallet, não é a carteira mais segura. As cold wallets, que são aquelas carteiras em dispositivos próprios, que não têm ligação com a internet, são mais seguras do que as hot wallets. Só que elas têm um custo. E esse custo varia, mas eu vou falar que está em torno de R$1.000. Quando que eu acho que compensa uma pessoa comprar uma cold wallet? Acho que a partir do ponto onde o custo da carteira não ultrapassa mais de 1 ou 2% daquilo que você tem em criptomoedas. Aí valeria a pena você comprar. Mas isso é uma medida arbitrária. Tem gente que vai comprar muito antes. Custa em 10%, né? Por exemplo, você tem R$10.000, a carteira custa 1.000, já tem gente que está comprando. É uma escolha individual, é de cada um. Já as hot wallets são aplicativos gratuitos que você pode baixar, que são simplesmente uma camada de software para tornar o processo de acesso a essas células da planilha do blockchain mais simples para o usuário. E aqui eu vou compartilhar com vocês o processo para que você possa fazer isso em um aplicativo chamado Blue Wallet. Começando passo a passo, o primeiro ponto é baixar o aplicativo correto. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, mas você pode entrar na loja de apps e procurar. Só que o mais seguro também é você ir, por exemplo, numa fonte oficial, você procurar o perfil oficial no X, no antigo Twitter, dessa empresa. E é muito importante que você siga esse primeiro passo que parece ultra simples da maneira correta, porque muita gente já toma golpe aqui. E você vai entender por quê. Eu vou explicar. Mas primeiro eu vou baixar aqui o aplicativo. Entrei aqui na App Store, coloco Blue Wallet. Já apareceu aqui, né? Botei Blue, já veio a Wallet. Blue Wallet, carteira Bitcoin. Eu sei que esse aqui é o app certo, mas se você quer realmente, né, ter certeza, você pode ir lá no perfil da empresa no X. Então vou baixar por aqui, que eu já tinha baixado antes, eu desinstalei para que a gente possa fazer o passo a passo. Então faço o download do app e aí você desconfie de apps que tem pouco tempo de idade, né? Porque se esse aqui que eu tô mostrando tem 4 anos, quando você for entrar na Blue Wallet, não pode achar lá que tá configurado há 6 meses. Terá algo errado. Então clique em abrir. Após o download, pode ser que o app esteja configurado para inglês. Você pode vir aqui nesses 3 pontinhos, tocar nos 3, vir aqui em Language e alterar, por exemplo, para o português. Aqui, português BR. Você pode vir aqui em segurança também e colocar mais segurança como uma camada extra para que você possa acessar o app. Então vou colocar aqui uso de biometria. Então permitir, pronto, tem uma camada de segurança. Agora voltando ao app. Se eu clico nesse maisinho, ele me dá a opção de eu criar uma carteira ou importar uma carteira. Primeiro eu boto o nome da carteira aqui, vou colocar vídeo, deixo aqui em Bitcoin mesmo, que é o que eu quero, uma carteira de Bitcoin. E eu vou em criar, né? Mas o que é esse importar uma carteira? É aqui que você colocaria a sua chave privada. E essa chave privada lá atrás, quando eu digo lá atrás, 2014, por exemplo, era uma sequência de um monte de letras e números. Mas depois de uma daquelas BIPs, né, Bitcoin Improvement Proposal, ou seja, melhorias que os programadores eles propõem para o Bitcoin, e aí o pessoal vai acatando ou não as melhorias, eles trocaram esse esquema por 12 ou 24 palavras que você pode preencher para tornar o processo mais simples. E aí, se você tem uma carteira antiga que você quer recuperar, você pode vir aqui em importar carteira e tendo essas palavras que são sua chave privada, você consegue recuperar o acesso ao seu saldo. E aqui eu lembro desse ponto de você verificar bem que app você está baixando, porque tem gente que já tomou golpe assim. Usou uma carteira no passado de um certo app, o app depois ele foi descontinuado, e aí não tem problema, seu saldo continuaria dentro do blockchain. Aí o pessoal, depois de muito tempo, né, geralmente fazia carteira, o Bitcoin entrava em baixa, não olhava mais, quando o Bitcoin voltava a subir, queria olhar o saldo. E aí não tinha mais o app tinha sido descontinuado. O que eles faziam? Procuravam o nome do app antigo nas lojas de apps, e aí achavam, pensavam, tá aqui o app, só que aquele app, na verdade, não era mais o que eles tinham usado, era só um programa scan. Era só alguém que tinha criado um app parecido para você chegar lá, clicar em importar carteira, colocar suas chaves privadas, e aí o que ele fazia? Ele não te recuperava o acesso, ele simplesmente pegava essas chaves, ia em qualquer outro app, recuperava sua carteira e removia o saldo de lá. Caramba, Bruno, isso acontece? Pra caramba. Então veja que cripto não é para amadores. Se você tem muita dificuldade com tecnologia, novamente, compre um ETF. Voltando aqui, eu vou em criar carteira. E aqui ele me mostrou minhas 12 palavras, ou seja, isso
é a minha chave privada. Se um dia precisar recuperar essa carteira, basta que eu digite a palavra 1, seguida da 2, 3, 4, 5 até a 12. E ele pede aqui para anotar, eu não vou anotar até porque essa carteira já está comprometida. Entenda que se eu colocasse qualquer saldo nessa carteira, o que aconteceria é que vocês, ao verem esse vídeo, poderiam pegar essas 12 palavras, baixar esse mesmo app, assumir o controle da minha carteira e transferir o saldo que eu tivesse lá dentro para um outro local. E como é um sistema descentralizado, eu não teria para quem reclamar. Então eu dou OK e a carteira está criada. Veja aqui, carteira vídeo, 0 saldo em Bitcoin. Ele está atualizando aqui as transações mais recentes, mas elas simplesmente não existem. Pô, Bruno, e agora como que eu faço para transferir os Bitcoins da minha corretora para essa carteira? Primeira coisa, anote as 12 palavras, guarde aquilo no local seguro, fisicamente, não deixe online. E faça isso porque se um dia o seu celular na qual a carteira está for roubado, você pode recuperar o acesso à carteira em outro celular. Essa é a primeira coisa. Depois de ter certeza desse passo, aí você vem aqui, toca na carteira e você tem duas opções aqui na parte de baixo. Veja que nós temos enviar, mas meu saldo é 0, eu não consigo enviar nada, e receber. Quando eu toco em receber, ele me pergunta aqui se eu salvei, né, a frase de backup, minha chave privada. Veja que ele me dá um QR Code e também me dá aqui o endereço que começa com BC1 e aí segue. Esse endereço aqui é como se fosse o seu e-mail, como se fosse sua chave Pix. É esse aqui que você vai copiar e vai colar, por exemplo, numa corretora na hora de solicitar o resgate das criptomoedas. E você pode, inclusive, compartilhar, né? Se você clica em compartilhar, vai aparecer, por exemplo, para mandar pelo WhatsApp, para mandar no direct do Instagram de alguém. Ô, Bruno, não tem problema? Não, porque isso aqui é sua chave Pix. Esse você pode compartilhar. O que você não pode é compartilhar suas chaves privadas. E aí, depois de fazer esse processo, basta receber esse Pix, né? Lá na corretora, por exemplo, ou se for receber valores de outra pessoa. E pronto, você já estará com a sua custódia própria. E aí eu lembro, para que ninguém se assuste nesse processo, que quando você vai numa corretora, geralmente eles dão lá uma taxa para que você possa fazer essa transmissão dos bitcoins da corretora para sua carteira. E eles podem colocar algum valor a mais, mas essa transação ela nunca é gratuita, porque os mineradores que mantêm a segurança da rede, eles são remunerados de duas formas. Através do subsídio de bloco, ou seja, os novos bitcoins minerados a cada bloco, e através das taxas de transação. De modo que não é que nem o Pix que é gratuito, você vai ter um custo para isso. E esse custo, inclusive, ele pode ser proibitivo em algumas transações. Se você tem pouco dinheiro numa corretora, a taxa pode ser tão alta que não compensa você mover para depois mover de novo para a corretora, pagar a taxa novamente, para vender esse Bitcoin, caso você pense em vender no curto prazo. Isso aqui é muito mais para um dinheiro que você prefere carregar para o longo prazo. E visando pagar uma taxa mais baixa, tem gente que coloca lá a taxa mínima. Corretoras costumam dar 3 opções: uma taxa mais alta, uma padrão e uma mínima. E a advertência aqui é que se você for escolher a taxa mínima, prepare-se para demorar a ver esse saldo cair na carteira. Quanto? Às vezes até 24 horas. Talvez mais, depende do quão congestionada está a rede do Bitcoin. Se você quer ver esse dinheiro caindo rápido, tem que botar a taxa mais alta. E aí em coisa de 10 minutos, que é um tempo que existe mais ou menos entre a mineração de um bloco e outro, o dinheiro já estará na sua carteira. E para finalizar, eu lembro mais uma vez, tá? Se você perde senhas o tempo todo, se você é quase um analfabeto digital, possivelmente fazer autocustódia não é para você. Apesar do risco, pode ser melhor usar uma corretora de confiança, ou melhor ainda, usar um ETF mesmo. Eu sei que aí você perde certos benefícios, como por exemplo a isenção dos 35 mil reais em vendas por mês, no caso do ETF, e também tá abrindo mão da custódia própria para deixar numa gestora. Só que depois de muitos anos lidando com Bitcoin, eu vi que muita gente teria mais Bitcoins se tivesse terceirizado a custódia do que feito ela própria. E sobram manchetes aí sobre o pessoal que poderia ser bilionário com Bitcoin, mas perdeu a chave privada e não consegue acessar os seus saldos. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo e eu queria saber, inclusive, a sua opinião. Você tá no time que faz autocustódia ou prefere, por exemplo, comprar um ETF ou tá deixando na corretora porque ainda é um valor pequeno, mas depois vai seguir um desses dois caminhos, né? Autocustódia ou ETF. Faço essa pergunta até para ver a popularidade dos ETFs. Nos Estados Unidos a gente vê que eles estão comprando muitos bitcoins por dia, mas aqui no Brasil eu não sei se eles caíram tanto assim nas graças do povo. Apesar de que alguns ETFs de bitcoins estão entre os maiores que nós temos na bolsa, mas é sempre bom perguntar. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima.